Você já parou para pensar nos impactos que a pesquisa realizada durante um programa de mestrado ou de doutorado podem ter na sua carreira? O Fala Tweet de hoje está no ar. Aqui no estúdio comigo, a renomada professora do programa de mestrado e doutorado em Saúde da Comunicação Humana, a professora Vanessa Destro. Muito bem-vinda, professora. Oi, tudo bem? Agradeço o convite para estar aqui. Imagina. Professora, você tem um trabalho muito bacana e, inclusive, foi premiada no último Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia, que aconteceu recentemente. Conta um pouquinho para a gente dessas pesquisas, principalmente aquelas que têm um impacto social maior. Sim, então, no último Congresso Brasileiro, uma das pesquisas que eu apresentei concorrentes a prêmio, recebeu uma menção honrosa na área de audiologia, que é a minha área principal de especialidade dentro da fonoaudiologia. E essa pesquisa tratava-se de uma revisão de literatura em que a gente pesquisou as questões relacionadas ao desenvolvimento de habilidades de percepção auditiva e de linguagem falada em crianças com transtorno do espectro autista, surdas, usuárias de implante coclear, que é uma das minhas áreas principais de atuação também. Então, essas pesquisas com impacto social, na verdade, a gente, às vezes, tem essa ideia de dissociar a pesquisa da questão da assistência, né? Mas, na verdade, isso anda junto. Então, essa pesquisa, por exemplo, ela pode vir a trazer informações para fonoaudiólogos que atendem as crianças com essa patologia, né, de eles conseguirem entender o que esperar, né, um possível prognóstico, direcionar a avaliação. Então, sempre que a gente faz uma pesquisa, a gente pensa nesse sentido, né? Quem está lá na assistência, né? A gente tem que sair um pouco dessa caixinha de fazer pesquisa só para pesquisador, né? Então, a gente faz pesquisa também para quem está na assistência poder entender como lidar melhor com o paciente que está atendendo. Professora, e conta um pouquinho para a gente quais são as pesquisas, os trabalhos que podem ser realizados dentro da sua área de atuação, da sua linha de pesquisa. Então, dentro do Programa de Saúde da Comunicação Humana, eu oriento em uma linha de pesquisa de diagnóstico e reabilitação no âmbito da comunicação humana. E aí, dentro da minha área de especialidade, que é a audiologia, a gente perpassa, então, desde o diagnóstico até a reabilitação. Então, muitas vezes, as pessoas pensam, né, é audiologia, é o diagnóstico, é só audiometria, mas, na verdade, a gente consegue pensar em trabalhos científicos que abrangem o diagnóstico de pessoas de 0 até 100 anos, porque a perda auditiva pode acometer a qualquer idade, né? E aí a gente pode pensar no diagnóstico, adaptação de dispositivos auditivos, aparelhos auditivos, implantes cocleares, próteses ancoradas no osso, as terapias, né, de reabilitação para essas crianças, adultos, adolescentes, idosos com perda auditiva. Então, eu consigo abranger toda essa questões relacionadas aos pais dessas crianças frente ao diagnóstico, questões de inserção e inclusão escolar dessas crianças, bullying com esses adolescentes com essas patologias, né, relacionadas à deficiência auditiva, questões direcionadas a adultos e idosos que têm alguma questão de depressão por conta da perda auditiva. Então, eu poderia ficar aqui dando vários exemplos, né? E isso é importante da gente pensar também que o aluno do programa, ele não precisa ser fonoaudiólogo, né? Eu sou fonoaudióloga, mas eu consigo orientar dentro da minha linha de pesquisa e dentro dessa área de especialidade diferentes profissões, né? Diferentes profissionais. Então, eu posso ter, por exemplo, um enfermeiro, como eu tenho, orientando profissional de enfermagem que desenvolve pesquisa relacionada a essa parte auditiva de capacitação de enfermeiros com relação à orientação desses pacientes. A gente pode orientar um terapeuta ocupacional, um psicólogo, um profissional do direito, porque envolve também o direito dessas pessoas com deficiência. Então, assim, tem vários profissionais que podem, né, realizar trabalhos dentro dessa linha, mesmo a gente pensando em uma área de especialidade que seria da fono.
Muito legal isso, professora de várias profissões, né? Inclusive, imagino que dê para incluir profissionais da comunicação também. Com certeza, né? Quando a gente pode fazer várias coisas. Eu tenho trabalho, por exemplo, publicado, que a gente fez a avaliação dos podcasts na área de fonoaudiologia. Olha só, por favor, que estão não me analise. disponíveis. Então, dá para a gente entrar aí com diferentes profissionais. Legal. Professora, muitos dos nossos seguidores, tanto nas redes sociais quanto aqui no podcast, estão terminando aí a graduação, né? Dessas diversas áreas e, como eu digo, começando a namorar o seu futuro mestrado. E, às vezes, para esses jovens, o mundo da pesquisa está muito longe. Como desmistificar isso e trazer para a nossa realidade? Às vezes, eles acham que é uma coisa muito distante, né? Que é muito difícil desenvolver um projeto, que não tem capacidade para alguma coisa nesse sentido. E isso é totalmente um mito, né? Então, a gente tem que pensar que a pesquisa ela não está separada, né, da nossa parte profissional, como eu, no caso, como fonoaudióloga. Então, a gente sempre fala de atuar baseado em evidências científicas. Então, a nossa prática tem que ser sempre baseada em evidências científicas. E aí, a gente lê artigos da graduação desde o primeiro ano, a gente assiste aula de professores que são baseadas em trabalhos científicos. Então, a pesquisa ela está ali o tempo todo, né? Então, quando você pensa numa pergunta de pesquisa, você não precisa necessariamente ser um pesquisador para pensar numa pergunta de pesquisa, né? Às vezes eu estou atendendo um paciente, um caso que eu nunca vi antes, eu estou com alguma dúvida com relação a isso, e aí eu vou atrás de pesquisas, né? Para responder as perguntas que eu tenho. E se eu não acho, eu penso, bom, então eu vou fazer uma pesquisa, né, para eu responder essa pergunta. Então, eu acho que os alunos de graduação, eles têm que entender que essa prática baseada em evidências, né, ela vem com a gente desde sempre e que fazer pesquisa não se separa, né, da gente ser um profissional. Então, você fazer uma pesquisa te ajuda a pensar algumas coisas na hora que você vai ter a sua prática profissional, independente da sua profissão, né? E a sua prática profissional também te ajuda quando você vai fazer alguma pesquisa, né? Então, não pensem que é uma coisa de outro mundo escrever um projeto, que é uma coisa muito impossível, né? E a gente sempre tem o orientador ali auxiliando a gente nesse sentido. Então, é uma coisa bem possível, né, de se realizar logo que a gente sai da graduação. Professora Vanessa, as inscrições para o programa estão abertas e eu queria que a senhora deixasse, então, um recado para esse nosso futuro aluno. Tá, então, eu queria convidar a todos que têm interesse, né, de fazer um mestrado, um doutorado, independente se pensa em seguir uma carreira acadêmica ou não. Hoje a gente já sabe, né, que o mestrado e o doutorado não são só para aquelas pessoas que querem ser professores, pesquisadores, né? A gente consegue uma inserção no mercado de trabalho melhor quando a gente se capacita mais, né? Então, eu convido a todos que têm esse interesse de entrarem em contato com a gente, então, fazerem suas inscrições. Então, não sei o que fazer, que orientador eu busco, então entra no site do programa, tem lá o contato de todos os professores orientadores, se tiver alguma dúvida, né, pode contatar a gente antes, pensar em alguma coisa juntos, e que a gente está aqui esperando todo mundo aí para seguir com a gente nesse mundo da pesquisa dentro do nosso programa. Muito obrigada, professora Vanessa. Eu que agradeço o convite. Até a próxima. Até. Esse foi o Fala Tuiuti de hoje. Se você tem uma sugestão de pauta, nos envie um e-mail para imprensa@utp.br. Roteiro, meu, em parceria com a professora Rosane Sampaio. Identidade visual, Leandro Padilha e Beatriz Alberton. Produção, Maria Carolina Leiria. Equipe técnica do Laboratório de Som e Imagem da Tuiuti, Marcelo de Paula Reis, Edson Vaso Rochinha e Lotário Kruger Neto. Até a próxima!